Boa noite, boa noite. Hoje estava difícil do Moisés passar o microfone para mim, não queria largar mais. Brincadeira, estamos aqui nessa segunda para falar dos problemas de vocês, porque eu não vou falar dos meus. Quem sabe a gente fala das pessoas que estão aqui comigo hoje, né? Não, a gente não vai falar delas também. Mas a gente trouxe um assunto, sim, bem legal para a gente estar conversando hoje. Algo que eu presencio, acompanho muito com pacientes no consultório e elas com as clientes também no escritório delas, só que numa outra área. Então, hoje, as minhas convidadas, Gabriele e Jaqueline. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Karina. É um prazer estar aqui com você nessa noite gelada aqui no Sul. E vamos falar do problema dos outros, né? Boa noite, Karina. Agradecemos o convite. Muito bom estar aqui hoje com você. Que bom, que legal. Nós vamos estar falando hoje sobre a questão de alienação parental. É um assunto muito sério, traz grandes consequências para todos os envolvidos e a gente vai estar explanando mais esse tema até para chegar de uma forma, eu acho, mais clara. Muitas vezes isso pode estar acontecendo em casa, pode estar acontecendo com seu filho e às vezes por falta de informações e conhecimento a gente acaba não detectando isso, né? Mas para a gente começar, gostaria que as meninas se apresentassem, né? Cada uma falasse um pouquinho da sua área, sua atuação, enfim, que vocês falassem um pouquinho então do seu trabalho. Eu sou a Jaqueline, advogo há mais de 10 anos, estou há mais de 10 anos na área. Especialmente na área do direito civil, área do consumidor, direito de família e também na parte empresarial. Eu sou a Gabriele, eu advogo há 8 anos e a gente, especificamente na área civil, advogo e agora um pouquinho na área previdenciária. Opa, temos um leque aí bastante grande, então, de serviços oferecido por essas meninas. Fiquem ligados, no final do programa a gente vai passar contatos, né, para vocês que ficarem interessados em acompanhar melhor e mais de perto o trabalho delas. E a alienação parental, eu já quero começar com isso, né, a gente explicando de uma forma simples para o pessoal de casa entender o que significa isso, porque o termo é difícil, né, é alienação parental. E muitas vezes a gente não associa que isso esteja envolvido com crianças. Para nós que atuamos com isso, acaba sendo uma coisa mais normal, até digamos assim. Mas às vezes, quando a gente comenta que isso pode estar acontecendo, muitas pessoas até se assustam, ficam preocupadas. E de fato, sim, quanto mais informações a gente tem, ou para a nossa realidade, né, para a nossa casa, ou muitas vezes até para ajudar, orientar um vizinho, um colega, enfim. Então, meninas, assim, o que seria essa alienação parental? Fiquem abertos, qualquer uma que quiser estar explanando para a gente, fica à vontade. Como tu bem disseste, Karina, vamos tentar falar numa maneira bem clara e simples para o nosso ouvinte. Os livros de direito que a gente está acostumado a ler, eles colocam termos que fica difícil para o nosso ouvinte poder... O termo alienação... O vocabulário do direito já é um pouquinho complicado, né? Que é entre nós, né? Vamos tentar sair do juridiquês. Vamos falar um português aqui. Toda a ação que uma mãe ou um pai faça com uma criança ou um adolescente que vise desabonar a conduta, falar mal do pai, da mãe, ou tentar aquele jogo de forças, né? Que a criança não goste do pai, não goste da mãe. Isso é alienação parental. E não só do pai e da mãe, né? Todos aqueles que têm o poder de guarda, de autoridade sobre a criança, que estiverem tratando dessa forma, eles estão fazendo alienação parental. Só complementando um pouco o que a Jaque fala, é como se fosse uma programação. É programar a criança ou adolescente para odiar o outro. O objetivo da alienação parental é isso, é inviabilizar o contato com o outro genitor, que não necessariamente é o genitor, né? Normalmente, quem faz alienação parental, ela pode ser a mãe, pode ser o avô, a avó, o tio, como a Jaque falou.
né? Então, até Outras tem pessoas que a criança isso, tem convívio pode interferir e isso, falar mal, digamos, isso, né? até tem projetos de lei para mudar esse termo, né? Em genitor para familiar. Entendi. Pode expandir, então, né? Às vezes a pessoa pensa, não, mas a mãe não fala nada, mas às vezes a avó fala. Exato. Porque às vezes toma as dores da Norm- filha, do filho. Desculpa, normalmente é quem está na guarda da criança. É o mais Tá? comum, né? É o mais comum. Isso acontece, a gente pode dizer que ela só acontece quando há separação de pais, ou ela acontece também quando pais moram juntos, ou às vezes são casados, e às vezes existe, né? Porque tem muitos casais que Deus nos acuda dentro de casa, né? E muitos, claro, tem quebra de respeito, né? Palavrões, ou às vezes acusam, né? A culpa é tua, enfim. Isso pode ser considerado alienação ou não? Pode sim, Karina. Só que quando está no ambiente o pai, a mãe e está feito ali a relação de parentesco completa, fica mais fácil do outro poder intervir nessa alienação parental. Verdade. Então, daí fica um pouco mais fácil, tanto de se identificar casos de alienação parental e também de coibir essas práticas, né? Agora, o que mais acontece realmente é em disputas de divórcio litigioso, onde tem, por exemplo, disputa de guarda. Às vezes, o pai ou a mãe usam a criança como moeda de troca num divórcio, né? Evitando que a criança tenha contato com o pai. Porque, assim, é bom a gente deixar claro que a alienação parental, ela não é só falar. Ela também é impedir que o outro tenha o contato com a criança, dificultar meios de contato, informações. Por exemplo, eu tenho a guarda da criança e não passo para o pai que a criança está doente, qual é a situação da criança. Isso também é uma forma de alienação parental, não é somente falar mal, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com todos os atos e todas as condutas como guardião, autoridade da criança, porque pode estar causando danos emocionais e psicológicos a ela. É legal até a gente trazer alguns exemplos, né? Consultório, já vivenciei situações que o pai e a mãe estavam no mesmo ambiente, era uma festa de família, só que naquele final de semana a guarda estava com o pai. Mas a mãe estava no mesmo ambiente da festa, só que o pai proibiu a criança de ter contato com a mãe, porque era o final de semana dele. Então a criança não podia se aproximar da mãe, ele estava no mesmo ambiente físico. Sim. E isso, imagina como é que fica a cabeça dessa criança, né? Eu chego até a me arrepiar. Como que a criança vai entender que ele não podia se aproximar da mãe porque o pai tinha proibido? Teve uma outra situação de que a mãe tinha proibido a criança de comer na festinha de aniversário. O pai ia levar a criança para a festinha de aniversário na família dele e a mãe tinha proibido. E aí o pai ainda comentou comigo, Karina, ela só comeu gelatina, porque eu acho que a mãe esqueceu de falar da gelatina na festa. O resto a criança não comeu nada. Imagina uma criança não comer em festa. Então, olha como fica a cabecinha da criança, né? É bem difícil para a criança, porque para eles o pai e a mãe é o centro. Uhum. E a partir do momento que um começa a deteriorar a imagem do outro, o mundo da criança acaba, né? Onde começam os transtornos emocionais, psicológicos, onde começa a aparecer os efeitos da alienação parental, que é, né, a ansiedade, depressão, rendimento baixo escolar. E tudo isso influencia. Tudo influencia. Para a criança e para o adolescente. Situações que vocês já viram lá, de exemplos? Infelizmente, temos bastante casos. É bem procurado, então, situação assim no escritório. É bem procurado e, infelizmente, fica um pouco dificultoso de comprovarmos essa situação de alienação parental. Para o juiz, né, autorizar a troca de guarda, que é um dos efeitos dessa alienação parental, a perda da guarda, enfim, a advertência para o alienante.
Mas é muito difícil ainda, porque é psicológico. Tu, como psicóloga, sabe que é um pouco difícil lidar com crianças, né? Abrir esse leque, essa caixinha de... E muitas vezes a criança também, ela quer proteger, ela não entende o que está acontecendo, Exato. né? Ela toma partido. Eu tenho um caso que eu vou até comentar. A criança, ela morou com os pais, mãe e pai, até 2 anos de idade. Os pais se divorciaram, a criança foi morar com a mãe. E 1 ano depois, quando ela tinha 3 anos, a mãe deixou com a avó paterna. Ela ficou até os 11 anos, ano passado. No início da pandemia, a mãe foi buscar para fazer uma visita, coisa que ela não fazia corriqueiramente, mas a criança ficava esperando ligações e a visita dessa mãe como, né? Então, essa mãe, ela pegou a criança para levar numa festa e não devolveu mais na casa da avó paterna. E o que acontece? Por falta de informação, essa avó que tinha guarda, de fato, ela nunca entrou na justiça para regularizar a guarda para ela. Ou seja, de direito, quem tinha a guarda dessa criança era a mãe. Ou seja, entramos com um processo de guarda para tentar modificar essa guarda para a avó. Só que a justiça, ela tem os seus preceitos e nesse caso entendeu que, ao contrário de que a gente conseguisse provar algo muito forte contra a mãe, a criança ficaria com ela até a decisão final. E o que acontece? Eu entendo nesse caso, né, minha visão de advogada, não sou psicóloga, mas o que eu tenho visto nesse caso, a criança ela não quer mais ver o pai, nem a avó. E por quê? Porque Coisa que mudou depois. Isso, ela vivia super bem com essa família, estudava, tinha atividades, fazia lazer. Eu entendo que para ser quista pela mãe, ela entende que tem que ser contra o pai e a avó. Então, ela faz de tudo para ficar de bem com a mãe. Então, ela sabe que a mãe não gosta da avó e do pai, então ela ajuda a falar mal, ela não quer mais ir na casa da avó e na casa do pai. Então, nesse caso, eu entendo que tem, assim, bem claro a situação da alienação parental e foi pedido o estudo psicológico dessa criança, a gente está aguardando. Mas acaba sendo algo bem complexo depois para poder também, né, trabalhar em cima da situação. Complexo, demorado e tudo que afeta o psicológico, né, acaba demorando para se restabelecer e se for restabelecido, né, pode criar um trauma e uma situação que nunca mais volta ao status normal. Sim. A Gabi também trabalha bastante com isso, também tem Bastante casos. É que, na verdade, o mais prejudicado de tudo é a criança. E adolescente. E a criança é que acaba tendo traumas, dificuldades, que para correção, né, emocional futura é bem complicado. Porque os pais são adultos. Sim, e também olha a perda de oportunidade, né? Uma criança que foi alienada até, por exemplo, 14, 15 anos. Somente lá na vida adulta ela vai ter a maturidade de saber o que aconteceu, que ela estava sendo moeda de troca dessa mãe ou desse pai. E vai ver assim, nossa, quanto tempo eu perdi por conta de uma situação que não era verídica. E que foi que colocado. não cabia a ela como filha, né? Daí, nesses casos onde consegue provar que essa alienação parental ela causou danos, de repente cabe aí também uma reparação, né, uma indenização civil, tanto para quem foi alienado quanto para outra pessoa, o genitor ou a genitora que se sentiu lesado. Existe a possibilidade de a gente verificar isso também, né, Gabi? Sim. Exatamente. E por isso que eles falam, né, que se chama de programação, porque um dos genitores programa a criança e o adolescente para destruir, né, a memória boa, o que tem os laços afetivos bons com o outro, para destruir isso, né? Faz uma lavagem cerebral. Exatamente, mais ou menos isso. E é onde tem os maiores efeitos, né, negativos para a criança, porque a imagem que ela tinha de um pai, por exemplo, porque normalmente é o pai, né? Normalmente o alienado é o pai.
tem contato, né, com o pai, vê o pai como um ótimo pai e do nada tá lá a mãe falando, depreciando a imagem dele. E isso é muito ruim. E me fugiu agora o que eu ia Acontece. contar. Tem uma situação que eu tô acompanhando que eles estão em processo de separação, mas ainda estão dentro da mesma casa. E aí a criança, para ela não ficar, para ela ficar, digamos, igual, ela dorme uma noite com a mãe, uma noite com o pai. Uma noite com a mãe, uma noite com o pai. Então, uma do que eles falam que é importante para alienação parental é a guarda compartilhada. Por que seria, digamos, uma solução no caso dos litígios de divórcio? Porque a guarda compartilhada, ela tem maior convívio com os dois pais, alternada? né? A compartilhada. Ela tem maior convívio com os dois genitores. Então, diminuiria a incidência de alienação parental. Porque a partir do momento que tu tem mais convívio com os pais, foi, eu acho que uma das perguntas que tu fez lá no começo, que a Jaque falou que o convívio, né, com os pais acaba diminuindo a alienação parental, porque a criança convive mais com os dois. Tem mais acesso. Exatamente. E na guarda unilateral, não. Na guarda unilateral, ou fica mais com a mãe, ou fica mais com o pai, onde aumenta a chance. E isso é um das consequências da condenação da alienação parental. Por exemplo, o juiz pode reverter a guarda, né? Caso unilateral, quem está sofrendo com alienação parental pode ganhar a guarda, ou ele deferir como a guarda compartilhada a fim de tentar cessar, né? Digamos, cessar não vai cessar, mas diminuir essa alienação parental. Ou até, na verdade, com tempo maior com um genitor saudável, a criança também desenvolva, né, mais habilidades para saber lidar com uma situação dessa. Então, tem projetos de leis para alterar a lei de alienação parental e tem uma para revogar, porque eles dizem o quê? Vai um pouco contra do que a gente pensa. Que eles, quem é a favor a revogar a lei da alienação parental diz que a guarda está sendo deferida para pais pedófilos. Por exemplo, em casos de acusações de abuso sexual da criança e do adolescente, o juiz, na decisão, ele reverte a guarda. No caso, normalmente a mãe faz denúncia de abuso e daí quando não consegue comprovar, porque tem que ficar comprovado para existir alienação parental, tem que restar... Tem que ter provas. Exatamente, tem que restar configurado ali pelos exames psicológicos, tudo. E quando não consegue, o juiz reverte a guarda, daí dizem que quem é a favor da revogação da lei diz que as crianças estão ficando sob a guarda de pedófilos, pais pedófilos, né, ou avós, no caso, quem estiver com a guarda da criança. Por ter denunciado. Isso. Porque daí, normalmente, quem está na guarda é que denuncia, né, quem faz a alienação. Isso. Normalmente a mãe, né, contra o pai. Aí faz a denúncia, faz a denúncia. Entendendo que isso seria uma falsa denúncia, né? Daí o juiz entende como uma falsa denúncia, mas no caso não é, né? E daí estaria com um pedófilo ou com estuprador, né? Por mais absurdo que isso nos pareça, o caso dessa criança que estava morando na casa da avó e foi para a mãe, ela fez uma denúncia de... A mãe fez? A mãe fez, dizendo que o pai acabou, né, aliciando a menor. Acabou tendo isso. E como é que a gente identifica uma situação de alienação parental? Como é que a gente pode ver, assim, tipo, coisas que a criança traz, falas? Exatamente. Comportamento da criança, né? Tem que ser analisado. Pai e mãe sabem o comportamento que seu filho tem, mas ele age de forma mais ansiosa, depressiva, agitado e recusa. A alienação parental é a recusa com outro genitor. A partir do momento que a criança recusa ir com outro genitor, tá
definitivamente caracterizado que algo de errado tá acontecendo, né? Tá acontecendo, tem que exatamente. Ser preocupante. Eu fico pensando, né, a cabeça da criança, a culpa que ela carrega por estar nessa situação, ter sido envolvida nisso, de não poder gostar do outro, do pai ou da mãe que não está com a guarda, a culpa que isso gera nessa criança, a dor que gera. Então, a gente... E que ela, na idade, ainda não consegue entender o que está acontecendo, né? Já é difícil para ela trabalhar com a questão de o pai e a mãe não estar morando na mesma casa. Já é dificultoso. Porque para a criança não é marido e mulher, é pai e mãe, né? E ainda entender que um não gosta do outro e tem aquele cabo de guerra, né? Ficar no meio dessas forças, né? Dessa situação. Escutando todos os desaforos, né? Então, a primeira dica que a gente vai dar para vocês hoje, ouvintes, é nunca coloquem ou tentem desconfigurar a imagem do outro na frente do filho, chamando de, o teu pai não presta. Não fala nada disso. Por menor que seja a ofensa que você fez para a criança, dói muito nela, porque é 50% dela que você está falando mal. E também já está incidindo numa contravenção. Está fazendo algo que não é legal, né? Que é passível de pena. Tema super interessante que estamos falando aqui hoje no quadro O Problema dos Outros. Vamos para um breve intervalinho e voltamos daqui a pouco. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com/Rádio Cidade em Dia. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Aficard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Nunca foi tão importante ter uma forte presença digital. A Time Marketing Digital, empresa do Grupo Catarinense de Rádios, tem o que é preciso para o seu sucesso. Estrutura, qualidade e estratégias personalizadas como sua empresa precisa, você só encontra aqui. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99114-0193. 99114-0193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação.
De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado. No programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos falando hoje aqui de alienação parental. Esse nome gigantesco e às vezes até um pouco, né, grotesco para a gente entender, quer dizer muito a conduta, né, o comportamento, as falas que pais separados usam entre si, às vezes na frente da criança ou muitas vezes com a criança, né? E isso acaba trazendo um desgaste emocional, prejuízos psicológicos imensos para as crianças, para os filhos. Eu, como psicóloga, se eu ver isso, eu vou puxar as orelhas de vocês, eu falo, às vezes eu faço terapia de choque, porque, de fato, a criança, ela é uma criança, ela não tem ainda a parte cognitiva desenvolvida para entender o que está acontecendo, ela nunca vai tomar lado, partido, e também não é esse o peso que ela tem que ter e fazer. Ela tem que amar os dois, amar o pai, amar a mãe, ela precisa viver com o pai, viver com a mãe, e ela crescer num ambiente que pode sim ser saudável, apesar da separação. Eu trago muito uma fala que não é a separação que traumatiza a criança, é como os pais lidam com a separação que vai traumatizar essa criança. Então, muita coisa sim pode ser feita de forma diferente. E até a gente estava comentando aqui que também, né, para a gente até esclarecer os tipos de guardas que existe hoje, né? A gente vê, a gente que tem um conhecimento, eu um pouco conhecimento, elas mais que eu ainda, a gente entende que muitas vezes é distorcido, né? Como funciona essa guarda. Então, vocês poderiam explicar como é que hoje, né? A gente entende que tem 3 tipos de guarda, mas é muito conhecido 2. Então, é muito comum fazer confusão entre os tipos de guarda, né? Hoje nós temos duas possibilidades legais de fazer a guarda, que é a unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é aquela que apenas um genitor vai ficar responsável pelo menor. Ele vai tomar todas as decisões e pode ser tomada de forma unilateral, sem precisar se explicar para o outro. Eu vou matricular meu filho em tal escola, vou lá, matriculo. Ah, o meu filho está doente, eu vou lá, levo no médico. Claro, o dever de informação, como a gente falou antes, se não informar também, vai estar incidindo em casos de alienação parental, né? Mas não precisa informar antes de tomar a decisão. Exato, não precisa consultar a outra parte. Já no caso da guarda compartilhada, existe a necessidade de um bom relacionamento entre os pais da criança, né? Não adianta nada, por exemplo, montar um grupo de WhatsApp, pai e mãe, só para discussão, né? O que tem que ser compartilhado são todos os interesses da criança. Ah, vamos matricular em um colégio, vamos colocar num curso de inglês, vamos fazer um tratamento com a criança, né? Então, compartilha as decisões sobre esse menor. Não a casa. Não. Vamos esclarecer isso, gente. A vulga guarda alternada seria aquela em que se divide os dias em que a criança permanece com um dos genitores. 3 dias na casa de 4 dias na casa do outro. Eu já vi 1 semana na casa do pai, 1 semana na casa da mãe. Gente, isso emocionalmente detona a criança. E isso não é guarda compartilhada, lembre-se. Guarda compartilhada é diferente de alternar os dias das visitas. A guarda compartilhada é compartilhar as decisões que cabem ali à criança. Existe a possibilidade, claro, se tiver um bom relacionamento primordial. Estabelecido um lar referência, ou seja, a criança sabe onde é a casa fixa dela. Existe a possibilidade de pai e mãe conseguirem formalizar um acordo, até mesmo de boca, dizendo, nas quintas-feiras eu tenho um curso, então o pai fica com a criança, pega na escola na quinta tarde e devolve na escola na sexta de manhã. É bem comum, a gente já tratou de casos assim, fora ali os finais de semana alternado, que é de praxe.
Agora, ficar 3 dias na casa de um, 4 na casa de outro, sem estabelecido um lar referência, isso é criticado, inclusive, por juízes e promotores, assim. Nós psicólogos, então, E nem falamos, né? psicólogos também. Nem comentamos que isso não tem nem condições. Não, gera confusão para a criança, né? Onde é o lar, gera todo um desconforto e psicológico também, emocional, né? E com uma linha pra lá e pra cá não faz bem pra ninguém, né? Não faz, principalmente para a criança, que é o que a gente comentou. Ela é a que mais sofre diante disso tudo. Sim. O que faltou nós falar aqui? Faltou nós falar das penalidades. Isso. As penalidades é quando se descobre e entra um juiz, é assim? Isso, que daí vai ser tramitado pela vara da família, segredo de justiça, né? Para proteger a criança, adolescente. Tem que ser ouvido o Ministério Público nesses casos que envolvem menores. O juiz vai analisar o caso, verificar se realmente existe os atos de alienação parental, vai ser ouvida as partes, vai ser encaminhado para a criança eles escutam também ou a partir de determinada idade? É feito um tratamento com psicólogos, né, escutadas as partes. É que, na verdade, tem que verificar qual o tipo de alienação parental, o que está acontecendo, né? Não é qualquer tipo, né, que é escutado às crianças. Não é qualquer motivo, digamos assim. E daí, nas penalidades impostas ao alienador, as penalidades impostas ao alienador são a advertência, né? Ele vai ser advertido e depois, caso não resulte efeito, pode ser aplicada uma multa. Pode perder a guarda também. E isso, pode perder a guarda, que daí é aquele caso que eu falei antes. Caso constatado alienação parental, o juiz pode deferir a guarda compartilhada ou reverter a guarda. Entendi. Entendeu? Comenta muito, vocês até frisam a questão de criança e adolescente. Adolescente, eles já podem escolher se querem, a partir de uma idade, eu não quero ir para o pai e não vai. Ou ele tem... Como é que funciona essa situação, assim? A partir de uma certa idade, a criança já pode... A criança não, no caso, o adolescente, ele já pode porque dizer... Entende-se que ele já pode dizer assim, eu sei o que eu gosto, ou o que eu quero, ou o que eu não quero. Aquela situação, né? O direito é da criança, da visita ao pai, né? A mãe a mãe tem que estimulá-lo a ir visitar o pai, né? Não estimulando, pode até ocasionar em algum ato de alienação parental também, nestes casos, né? Porque, embora o direito seja da criança, a mãe tem que estimular a criança a ir. Não é porque está na idade de decidir ou não que não tem que ter a companhia do pai. Não, é saudável para a criança, inclusive, isso, né? Mas se alguma coisa acontece, que às vezes a criança não traz, né? Eu, pelo menos de forma leiga, imagino que, como ele é adolescente, ele já teria um direito de escolha, mas... A gente acabou não falando aqui, mas tudo que envolve menores, crianças, adolescentes, existe um princípio muito forte, né? Que é o do melhor interesse. Então, em todas as decisões que são dadas pelos juízes, promotores e também no relacionamento família, a gente deve sempre preservar pelo melhor interesse dessa criança, desse menor e desse adolescente. Claro que em casos em que eles saibam se expressar, a gente também deve tomar muito cuidado. Agora me vem em mente aquele caso daquela criança lá no estado de São Paulo, que era... daquele vereador, enfim, que não queria, fazia de tudo para não ir com a família, com o padrasto, e, enfim, deu o que deu, a criança morreu, né? Então, sempre tomar cuidado também com o que a criança fala. Manifesta. Né? Psicólogos estão aí para ajudar, né, Karina? Qualquer mudança no comportamento, a gente deve ficar de olho. Não dá pra... Vamos supor que alguém em casa está se identificando, está, né, percebendo. O que seriam as primeiras condutas que as pessoas deveriam tomar?
Existem formas. Se tu tiveres condições de procurar um advogado, você pode procurar um advogado, ele vai te orientar das formas mais acessíveis possíveis. Até já vou aproveitar que vou te interromper, que às vezes eu não tinha esse conhecimento, né? Alguns anos atrás, às vezes a pessoa pode pagar uma consulta só para tirar informações, esclarecimentos, né? Não precisa ela já dar entrada num processo. Até eu acho que é legal também as pessoas saberem disso, né? Tô em dúvida, vou lá, pago uma consulta e esclareço as minhas dúvidas e até pego orientações de como proceder, né? Exatamente, porque muitas vezes tu não sabe como agir, né? Como dar andamento a isso. Tá com medo, tá com receio, tá com dúvidas e tu não acaba, às vezes, agindo impulsivamente, tomando caminhos não corretos por não ter essa atitude de consultar um advogado de confiança e tirar todas as tuas dúvidas. Né? No caso ali da alienação parental, é muito importante. Primeiro, tu verificou algum aspecto no teu filho, alguma coisa que te indica que é alienação parental, procura um psicólogo e, posteriormente, daí, né, junto com o advogado, tratar todo de uma linha como que vai ser feito esse processo, né? Porque não é simplesmente vamos ajuizar um processo. Existe caso, às vezes, que o próprio advogado já pode chamar outra parte e, às vezes, até ter um acordo ali, nem ir para juiz? Com certeza. Sim. Conciliar administrativamente sem existir esse litígio, com certeza. Também é possível. É possível, sim. O importante é sempre a gente homologar em juiz e na justiça, porque quando se trata de menores, né, são direitos que estão acima da gente, então o Ministério Público tem que se manifestar. Enfim, é legal fazer um acordo, não precisa ter 2 advogados. Se tem um advogado que confia, que as 2 partes confiem, pode estar fazendo acordo, não tem audiência, não tem nada. Então, já homologa esse acordo e já resolve a situação. Mas para aquelas pessoas que não têm condições de ou contratar um advogado, um psicólogo, elas podem também se valer dos conselhos tutelares, né? Fazer uma denúncia que o conselho... Bem lembrado, os conselhos tutelares também são órgãos que vão estar verificando isso, né? Exatamente. Aqui em Criciúma, até recentemente, a gente teve um caso no escritório que a cliente fez, era uma avó também. É engraçado que comigo, com a Gabi são os pais. E comigo sempre são as avós que me procuram. E que ela fez um boletim de ocorrência, e depois foi ao conselho tutelar e conseguiu provar que existia aí um problema, né? A mãe estava sendo negligente com a criança. O conselho chamou a mãe e deu uma advertência. Então, essa mãe sabe que se não entrar na linha, dançar como a música pede, vai ter problema. E já está registrado, né? Já está registrado, documentado e já vai servir de provas para um processo se a gente precisar ingressar. E é interessante isso, né? Porque às vezes pode ser um pouco agressivo já entrar direto com o processo, né? E assim tentou-se de uma forma consensual, amigável, né? Tudo vai depender da urgência, né? Se for um caso muito urgente, então a gente já ingressa com a ação pedindo a liminar, para que o juiz já modifique a guarda de cara, para não causar mais problemas para essa criança, afetar mais o psicológico dela. E, normalmente, esse tipo de ação já atos que já vêm, né, se repetindo. Normalmente, esse tipo de ação de alienação parental especificamente... Não é de um dia só. Não, já fatos que vêm ocorrendo, que tem como provar, né? Não é algo que aconteceu num dia ou outro. São fatos corriqueiros que acontecem. E é importante sempre estar observando a criança, o comportamento dela. De alguma maneira, ela sempre vai estar manifestando isso. Sim. Gente, estamos quase encerrando, viu como passa rápido. Quero que vocês querem deixar algumas dicas, algumas orientações, antes da gente fazer o nosso encerramento. A dica principal, acho que a gente até já deu, né, Karina? Procurar profissionais multidisciplinares, né?
psicólogos, terapeutas, advogado. A escola, talvez, a criança escola. pode manifestar na escola. Claro. Sim, todos baixo rendimento, depressão, grupo de apoio, ansiedade. Verificar, estar sempre de olho nesse nosso tesouro, né? Eu sempre falo que depois que eu fui mãe, eu me tornei uma profissional melhor. Todas são mãe aqui, né? Aham, Gabriela também. todas, aham. Eu acho, assim, que é uma experiência importante para todos os âmbitos, né, da nossa vida. E profissionalmente eu me tornei melhor, consegui me colocar melhor nos casos, assim, que envolvem criança, pensar de uma maneira mais multidisciplinar. Então, sempre procurar profissionais, nunca fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, né? Existem meios, são demorados, às vezes são, mas ainda são os mais Eficazes, né? eficazes. Com certeza. Não ter medo, né? E como antes Isso a é gente importante, falou, não não ter ter medo. medo. Procurar ajuda. Não quer ajuizar, como eu falei antes, não precisa ajuizar a ação. Tira tuas dúvidas, vai no psicólogo, vai no advogado, tira todas as tuas dúvidas. Se sentiu seguro, ajuiza. Tem provas o suficiente? Tá tudo certo. Acho que o começo é isso, é tirar dúvidas, Isso. informações, né? E observar bem a criança, adolescente, verificar, né, as recusas. Porque eles não vão falar claramente direto. Não. Não é comum isso em criança. E normalmente é o que eu sempre falo, recusas. Recusas. Meninas, como é que o pessoal de casa faz para encontrar vocês? Telefone, redes sociais? Nós estamos agora com um projeto novo, que é o @prepara_adv. Lá a gente está tendo bastante movimentação, bastante conteúdo Isso. jurídico. Pode nos localizar por lá. Nos segue lá que a gente tem bastante novidade. Ai, que ótimo. Quer deixar algum telefone também? Pode ser o do escritório, 4834385139. Ótimo. Nas redes sociais do Rádio Cidade em Dia também temos hoje lá nos stories, né? O das meninas que vocês também